Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música e vamos falar de livros. Os nossos convidados que já estão aqui no estúdio são Mauro Senise, que é flautista, saxofonista e que está lançando o CD dos Navegantes, junto com Edu Lobo e com Romero Lubambo. Muito boas-vindas a você aqui nesse programa. Obrigado. Nós estamos com Romero Lubambo, que é violonista, compositor e que é parceiro, junto com Mauro Senise e com Edu Lobo, do CD Os Navegantes. Olha só, consegui trazer uma dupla. Prazer estar de volta aqui. Prazer estar de volta. Muito prazer mesmo, Romero, porque você veio no comecinho, quando eu comecei a apresentar. Exatamente. Com a Leni, não é? Então fala no microfone que ninguém vai Exatamente. Tem que falar aqui, tem que lembrar. Não, foi legal, porque a gente teve aqui, eu tive com a Leni Andrade aqui da última vez, era até diferente aqui. Era outro cenário. Tá bem bacana aqui. Gostou? Agora. Eu gostei muito. Ah, que bom. Tá muito legal. Agora tem que voltar sempre. Isso. É só não ficar morando lá. Eu tô pensando em mudar. E nós estamos com Fábio Kaufmann, que é historiador e um dos organizadores do livro Ensaios em homenagem a Alberto Dines, que está reunindo artigos sobre esse jornalista que acabou de comemorar 85 anos em fevereiro. 19 de fevereiro, né, Dines? A gente sabe do seu aniversário. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. E estamos com a Heloísa Seixas, que é escritora e que vai falar conosco sobre seu novo romance. São 20, né? 25? Romances 6, eu acho. Sim, mas mais de 20 no total de livros. Né? Heloísa foi nossa colega aqui na TV, temos ótimas lembranças do Jornal da ONU. E ela vai contar agora o romance, agora e na hora. Depois ela completa a frase. E estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como os nossos telespectadores podem participar do programa. Então, Bruno. E aí, Vera, boa tarde todo mundo. Boa tarde a você que está em casa, quer participar do Sem Censura? Chegou a hora, é só você mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, usar a hashtag Sem Censura, sua mensagem cai aqui e eu passo para todos eles, combinado? Maravilha. Mauro, vamos começar com essa dupla. Vamos embora. Ah, desculpe, eu queria passar. Vocês sabiam que hoje é dia 17 de maio, que é o dia da luta de combate à homofobia. A gente descobriu, ontem a gente estava conversando sobre isso, que no dia 17 de maio de 1990, a OMS, 1990, hein? Não é lá atrás, é agora, 1990, declarou que o homossexualismo não era mais doença e que a gente não pode se referir a homossexuais como homossexualismo, porque o ismo significa uma coisa patológica. E isso é recente assim. Quer dizer, tem muito pouco tempo. De avisar o Bolsonaro, então, né? Pois é, a gente está evitando tocar nesse nome. Desculpa. Com toda razão. Então, dia 17 de maio comemora o dia de combate à homofobia e é hoje. Então, a gente pediu para um dos apresentadores do programa aqui da TV Brasil, Estação Plural, que é o Fifito, e ele mandou um vídeo para nós. Vamos assistir? Aí, Fifito, fala aí. Olá, Vera! Olá, pessoal do Sem Censura, que honra poder falar com vocês. Sempre acompanhei o programa, adoro, assisto sempre que posso. E eu sou o Fefito, apresentador do programa Estação Plural aqui da TV Brasil. Estou acompanhando aí a Semana de Combate à Homofobia promovida por vocês e estou achando muito legal, acho muito importante vocês discutirem esse tema, especialmente num momento cheio de ódio, como a gente vive, e intolerância em todo mundo. Vamos trabalhar para que a gente tenha um país e uma sociedade mais justa, com mais respeito, mais tolerância. Que bom que vocês estão discutindo isso. Vamos discutir esse tema exaustão. E a gente vai falar muito de homofobia também, sabe onde? Na nova temporada do Estação Plural. Estreia dia 2 de junho, às 23 horas, na TV Brasil. Eu espero que vocês assistam. Tá dado o recado. Espero ver vocês em breve aí no Sem Censura também, tá? Beijo! Maravilha, Fito. A gente está esperando você aqui no Sem Censura. Assim que chegar perto da estreia do programa, você vem. Obrigada. Então, vamos lá. Mauro, desculpe a idas e as vindas. Vocês já trabalharam juntos, você e o Lubambo. Agora, vamos lá. Você, o Lubambo e o Edu, de onde é que saiu essa ideia? Pois é, só uma historinha rápida. Eu e o Romero nos conhecemos há 40 anos, mais ou menos. Tocávamos muito aqui no Brasil, num clube chamado Vira da Ipiranga, que era na virada da Rua Ipiranga, o Vira da Ipiranga. Lá em Laranjeira. Laranjeira, genial.
Aí o Romero resolveu ir para os Estados Unidos, junto com o Nilson Mata, também contrabaixista, quer dizer, não junto, mas na mesma época. E o Duduca da Fonseca, eles têm um trio maravilhoso, que é o Trio da Paz e tal. E aí, mas a gente estava sempre se falando, lógico, sempre que eu vou a Nova York, eu toco com o Romero, ele vem ao Brasil, vai lá em casa, janta, a gente toca. É uma amizade fantástica. Gravamos um CD há 25 anos atrás, mais ou menos, em Nova York, chamado Paraty, que é até uma música do Nilson Mata, contrabaixista. Deu uma peça só de bossa nova, um CD assim, gravado numa tarde, tudo de primeira, assim, muito legal. E a gente tem essa amizade muito forte. Aí, o ano passado, gravamos um CD nosso. Falei, Romero, vamos gravar mais um CD. Só temos um e tal, vamos embora. Gravamos Todo Sentimento, um CD lindo, com essa música do Cristóvão Bastos, Todo Sentimento. Aí o Romero falou, olha, tem muitas músicas minhas e tal, da Cor do Pecado, uns clássicos, não sei o quê, Ai, oi, oi e tal. Aí você poderia convidar o Edu Lobo? Ele falou para mim. Eu falei, lógico, eu falo com o Edu. Eu liguei para o Edu na mesma. Opa, sou fã do Romero, estou louco para conhecer o Romero e tal. O Edu cantou Candeias, a pedido do Romero, e Só Me Fez Bem, que eu pedi, que eu adoro também. 2 músicas só, o resto é um disco instrumental. Ficou tão bom que a gente, para comemorar, saímos para jantar no dia do aniversário do Romero. E aí estava minha mulher, Ana Luísa, que é produtora. E ela falou meio brincando, poxa, vocês podiam fazer um... O Edu falou, nossa, que beleza esse formato. Era só Romero no violão, eu, o Bruno Aguilar, um baixista acústico, e o Mingo Araújo, uma percussão levinha, e ficou assim, um CD bem camerístico. O Edu gostou muito, porque ele, em geral, ele faz com orquestra, piano, bateria. Enfim, então ele gostou desse formato enxuto. E aí a Ana falou, assim, meio brincando, vocês podiam fazer. Ele falou, lógico. Aí nos despedimos. No dia seguinte, o Edu, 7 da manhã, já tinham 45 músicas dele para a gente escolher. Aí, bom, o Edu... Aí a prova cabal que ele gostou mesmo. Exatamente. Aí, enfim, resumindo tudo, aí foi fácil. Daí para frente, o Romero botou na agenda dele lá e tal. Estava no Paquistão no dia seguinte, já tocando não sei aonde, a vida dele, né? E eu e o Edu bem relax aqui no Brasil. Romero, quando você puder, vem uma semana antes, a gente escolhe o repertório, ensaiamos e tal, entramos no estúdio, em 4 dias gravamos CD, que está lindo, e lançamos Olha agora. só, então isso quer dizer que Mauro e Edu moram no Brasil, no Rio, então Isso. fica uma coisa. E ele mora no Paquistão. Não, eu moro nos Estados Unidos. Eu sei, O Paquistão eu estava na... Eu também estou brincando. E aí, você não estudou engenharia na PUC, Romero? Eu fiz engenharia mecânica na PUC. Você se formou, né? Me formei. Na verdade, é o único... Eu nunca entendo esses engenheiros formados. Quer dizer, eu gosto que eles se formem. É o único diploma que eu tenho de engenharia mecânica, né? Aliás, foi um curso maravilhoso na PUC. Eu, até hoje, gosto muito da escola. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fazia música clássica, violão clássico, e tocava em tudo quanto era tipo de show, show de jazz, show de pop music, tudo. Aí, quando acabou a engenharia, eu decidi... Tem que escolher uma coisa para fazer legal, eu acho. Aí eu decidi ir atrás da música, né? Meu pai foi ok, minha mãe, a família falou, não, faz direito que vai dar certo. É porque você devia ser muito bom já, né? Eu já estava fazendo muita coisa. Eu comecei com 14 a tocar em baile, do meu tio, em banda e tudo mais. Aliás, é uma escola maravilhosa tocar em baile, né, Mauro? Com certeza. Você tem toda noite que tocar alguma coisa, tudo. Você toca música cantor clássica, da noite, né? Ele rock, você toca tudo, né? Aprende-se muito. E ninguém presta atenção. Não, eles estão dançando. Normalmente, antigamente, o baile era para dançar, né? Então, não, isso que eu tô falando. Ainda é, Romero. Ainda é. Baile é para dançar. O cara tava mais você sabe que é bom, é muito bom. Esquina, né? É um prazer. O Paulo Moura me levava, meu professor, o Paulo me levava na gafieira. Eu achava o máximo eu estar tocando e o cara está dançando. Que a música está induzindo aquilo. Lógico que na sala do Cília Meirelles está todo mundo sentado ouvindo, é mais legal. Mas eu não tenho nada contra. Chato é o cara no bar com uísque que custa R$300 a dose. Ô, Sinistro, toca mais um. Não toca nada, fica em silêncio. Ou então chacoalhando a coqueteleira, aí né? Não, aí é mal educado. Com a Mercedes, último tipo, não tem educação nenhuma. O outro está dançando e tá eu acho o máximo. Eu tenho o maior prazer em tocar para o cara dançar. Outro dia, Romero, o João Donato esteve aqui. Aí ele nos contou a história seguinte, né? Que ele estava lá fazendo o 25º CD, trazendo para o Rio de Janeiro. E aí o Agostinho dos Santos disse para ele, Donato, põe uma letra. Ninguém aguenta mais instrumental. A gente quer cantar, Donato. Põe uma letra nesse negócio. Aí que ele começou a fazer, foi o irmão até que começou a fazer Até Quem Sabe. Né? Foi uma das primeiras. Zênio. Que é uma maravilha. Né?
Aí eu estava pensando nisso em relação ao CD de vocês. Quer dizer, vocês tinham conseguido pôr já duas canções dos CDs que vocês fizeram. E aí o Edu disse, é tudo cantado, né? Esse disco novo mas só tem uma que não é cantada. Não, eu ouvi o CD inteiro. Tá lindo. Tá lindo. Tem a última instrumental, que é linda, aliás. É linda. Eu até fiquei achando que vocês iam tocar ela. Poderia, mas eu nem trouxe saxofone, não vai dar. Mas porque também faz falta o Cristóvão, tem um... Pois é, como é que ficou? Ficou o CD, quem é que faz? Tem um baixista, um baterista, quem é que... exatamente. Quem é que completa? Mas nessa música especificamente, só era o Cristóvão Bastos que entrou e fez comigo e com o Mauro. Só nessa música. Noturna, que é essa música Noturna. Instrumental. O Cristóvão é o convidado, o Edu nem participa, então é o Romero, eu estou de sax, ele até de guitarra, pela primeira vez no disco, né? E o Cristóvão de piano, é uma faixa instrumental. Agora, Ficou muito bonito. No disco é o Bruno Aguilar de contrabaixo o tempo todo, quer dizer, nas músicas que tem baixo são 90%, e o Mingo Araújo em 2 faixas de percussão. E é um disco só isso. E até tem um comentário, acho que eu li um comentário do Edu numa reportagem dizendo que ele adorou ficar vendo vocês tocar. Ele curtiu muito esse lance. Na verdade, foi por isso que aconteceu o CD com ele, porque desde que ele foi gravar com a gente, no disco da gente, ele curtiu muito essa coisa do... A gente estava ensaiando assim, né? Na casa dele, tudo a gente pertinho, fica pertinho, assim. o Mauro está aqui, ele está aqui, o Bruno está aqui. É muito encostando afetivo no a coisa, né? É uma coisa muito legal, que você sente a música, não só escuta, mas sente a música. E ele curtiu muito isso, e eu também, Mauro também. E as músicas do Edu é uma coisa muito... Não é simples, é uma coisa muito trabalhada, muito complexa, uma coisa que ele levou muito tempo fazendo aquela coisa. Então, quando você toca, você vê que tem um trabalho assim, profundo ali. Aliás, eu estou falando desse negócio do cantar. Eu pediria para vocês me acompanharem, porque eles não cantam, mas você também pode cantar. Eu queria cantar uma música. Você canta junto comigo? Vamos nessa. Em homenagem ao Mauro. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amanhã, né? É o dia do aniversário do meu pai. Parabéns, Mauro. Por isso que eu não esqueço de jeito nenhum. 6.7. Estou chegando lá. Tá bom, meu pai está um pouco mais velho. Mas vamos lá. E eu vi também que você foi aluno da Odete Ernest Dias. Nossa, vivo tudo. Que está viva e está... Não vai morrer nunca, tocando inacreditavelmente. Nós juntos aqui. Ela é genial, sempre. Mas é isso que é a cabeça bacana. Mas isso significa o quê? Que você prefere flauta, sax? Eu nunca entendo isso. Porque você está no violão de 6 cordas e não sai dele, né? Não, tocou uma guitarrinha. É guitarra de vez em quando. Dependendo do show, aí eu toco mais guitarra ou mais violão. Mas é 6 cordas, que eu gosto disso. Mas começou na engenharia, né? Então, não, mas ele já deu violão clássico. Mas já deu o grande salto, né? Eu já tocava violão clássico junto com a engenharia, você tá entendendo? Eu acho mais complicado o caso do Mauro, porque ficar entre a flauta... Porque a gente nunca faz bem 2 coisas, né, Luísa? A gente faz bem uma coisa só. Mas eu também tive a sorte de ter 2 gênios, 2 mestres maravilhosos. Eu comecei com 20 anos. 20 anos eu não sabia nem onde era o dó na flauta. Quem era Moza? Moza eu achei que era o lateral esquerdo do Botafogo. Mentira. Eu ouvia Led Zeppelin, não tinha nada contra, mas enfim, Jimi Hendrix, que era genial também. Não sabia quem era o Miles Davis, que é meu ídolo, o Pixinguinho, o Tom Jobim. Eu era totalmente cabelão aqui, aquela coisa. Então, a Odete, eu comecei com a flauta e 1 ano depois com o Paulo Moura. Não pode ter melhor do que isso. 2 professores geniais. Toquei com Hermeto, com Egberto, com Wagner Tiso, Luizinho Essa, Feronzeta, Cristóvão Bastos e Romero, e muita gente. Você aprende muito, aprende muito. Mas você, então, não prefere nenhum nem outro? Não, depende da música. Hoje até eu só trouxe a flauta porque as 2 músicas têm tudo a ver com a flauta. Não que fique ruim no saxofone, mas eu me sinto bem. Agora, de repente, tem outra música que vai ficar bonita no sax. Tem mais corpo, mais sensual, tem mais dinâmica, vamos dizer. E tem música que eu ouço. E é o quê? É sax tenor? Sax alto, que é aquele menor, o caixão menor, e o soprano. São os instrumentos do Paulo Moura, né? Com certeza eu fui influenciado por ele. Não, porque outro dia, como é que era o nome do nosso músico fantástico que teve aqui com saxofone... Barítono? De Brasília, né? De Brasília. Edras.
fantástico, Esdras Nogueira. E é um sax que tem 200 metros, o sax Deve dele, ser é uma um coisa baixo. enorme. Encosta é um no sax chão, baixo. né? É uma coisa, e é um deslumbramento de som, Olha, que mas é legal. muito, muito extraordinário, de repente, alguém escolher uns instrumentos assim para tocar, né? Porque eu tenho também a flauta baixa, que é uma flauta bengala bacana também, até trazer, mas resolvi não trazer, não. Flauta em dó normal, flauta em sol também, com uma flauta um pouco mais grave, e o pícolo, que é aquele pequenininho, né? O flautim. É o flautim. Enfim, é tudo família da flauta e tal, mas eu gosto de... Depende da música, da concepção da música, eu escolho o instrumento. Eu estava vendo hoje na internet, eu acho que na internet tem tutorial de tudo, né? Você assim, como forrar a sua casa com tapete. Você vai lá, tem. Como matar uma lagosta. Uma vez eu fui, porque eu não sabia se descascava ou não descascava aspargos. Aí eu fui num site francês, porque essas coisas são muito engraçadas, né? Aí, assim, primeiro, como eu falo francês, dava, né? Ponha a ponta do aspargos voltado para você. Pegue um descascador de legumes. Segure o aspargos. Isso tudo demorava 10 minutos você descascar um aspargos, entendeu? É tudo assim. Aí eu fui lá ver, tinha tutorial do Romero Lubambo. Olha. How to play guitar. How to play bossa nova. In English. Você aprendeu? Você aprendeu? Entendi, mas eu estava sem O violão. inglês estava meio ruim, não deu para entender. Não, né? o inglês dele é incrível. Também Você mora vive lá há muitos 64 anos, anos lá. você está totalmente, né? É Nova York? Eu moro agora em New Jersey, né? Que é do lado de Nova York ali, né? Há 32 anos que eu tô lá. Casou com a americana. Casei com a americana, Tenho 2 filhas americanas e uma neta americana. Que beleza, que beleza. E aí eu fico muito confortável lá. Desde que eu mudei para lá, fiquei um tempo, já assumi tudo, já fiquei confortável e fico confortável. Na verdade, eu fico mais confortável do que qualquer outro lugar do mundo é lá. Quando eu chego em casa, aqui eu entendo as coisas. No Brasil, eu adoro esse país aqui, mas eu não entendo muito como é que funcionam as coisas ainda. Nem nós. Às vezes eu Nós fico... também não. A gente evita comentar. Mas são interessantes. É uma coisa, uma besteirinha. Por exemplo, eu vou viajar amanhã. Vou fazer show em Minas. A passagem chegou agora, antes de eu começar o programa. Eu falei, mas peraí, eu não sabia até agora, não tinha passagem para chegar em Minas. Aí eu falei, poxa, isso é uma coisa diferente, né? Estou tentando aprender aqui, né? Não, mas não era o Tom Jobim que dizia o problema é que os Estados Unidos é uma merda, mas é uma maravilha. E o problema é que o Brasil é uma maravilha, mas é uma merda. Ele falava exatamente Não é? Ele Exatamente. tem umas definições que são geniais. Vocês podem, primeiro, vamos começar a tocar um pouquinho? Tocar já? Depois a gente Vamos. volta. Tocar música? Eu vou ter que tocar também? Tocar música. Então vamos. Campainha. Ele já está tão quietinha. Não, mas ela vai falar. Mas os assuntos dela... Minha vez vai chegar. Os assuntos dela são muito Eu interessantes. presto muita atenção. E agora vai ser o quê? Valsa brasileira. Que é do Cacaso? Não, esse é do Chico, não é isso? É do Lobo Chico. É do Lobo e Chico, isso. Que coisa maravilhosa essa música. Ela é muito bonitinha mesmo. Tá aqui o CD. Agora tá. Vai? Vai, 1, 2, 3 e já. vambora.
Muito lindo. Chico Buarque, muitos dos seus bons momentos e os dois intérpretes. Gente, estou sentindo a menor falta do Elo do Lobo. Não, mas a letra é linda, a letra e a voz do Edu são fantásticas. Mas vocês dois tocando também. Obrigado. Vamos fazer um intervalo? Já já a gente volta com o Sem Censura no seu segundo bloco. Olá, o Sem Censura de hoje está falando do CD dos Navegantes, com Mauro Senise, Romero Lubambo e Edu Lobo, e também dos livros, um sobre Alberto Dines e um chamado Agora e na Hora da Nossa Morte. Amém. Não é não, é agora. Pronto, e na hora. Mas eu contei antes, estraguei. Spoiler, ai. Alerta spoiler. Vamos lá, Bruno, não temos algum comentário, alguma pergunta? Tem sim, Vera. Olha só, o Fábio Baeta, que beleza escutar música boa nesse momento, um afago no coração. A Renata, ela diz, quando a Vera disse que ia cantar, até aumentei o volume da TV para apreciar. Rapaz, eu imaginei que teria uma performance no palco. Brincadeira, o programa tá ótimo. E o Hélio, ele está falando que chove em Águas Claras. Ele é de Brasília e está dizendo que é uma delícia assistir o programa nessa tarde fria e chuvosa como a de hoje. E a Rosana Laila, ela fala que Nova Jersey é muito confortável. É confortável. Tem outras coisas também que Nova Jersey mas confortável também. É tranquilo, e a calmo. casa do Romero é maravilhosa. Tem umas casas lindas. Frente do lago, uma casa espetacular, muito gostosa. É bem bacana mesmo. Tem pedalinho no lago. New Jersey são os Estados Unidos como dos filmes, né? A garagem na porta. Exatamente. Você passa por New Jersey quando você pega do aeroporto indo para Manhattan? Não. Olha só, tem 3 aeroportos em Nova York. Um é em Newark, tem o JFK, o LaGuardia em Nova York. O terceiro é em New Jersey, que é o Newark, mas é tido como um aeroporto de Nova York, porque é do lado de Nova York. Aquele regional, né? Então, Newark, na verdade, eu vou o tempo todo pelo Newark, que é mais perto para mim. Vou para qualquer lugar, vai sair dali, vai para Frankfurt, sair dali, vai para Tóquio, sair dali, vai para Pequim, que agora é Beijing, sair dali, vai para tudo que é lá. Paquistão, eu nunca fui não, mas vai para lá se quiser. Nada, é mentira, ele viaja o dia inteiro. O mês inteiro. E para o Brasil? Brasil, eu tô vindo mais e mais aqui, viu? Pois é, mas não sai de Newark. Newark também, sim, senhora. Também aí. Olha só. Em direto para Laranjeiras, lá para casa. Exatamente. Que bacana. Sai de Newark, que é ali. Porta a porta. Vai direto para Laranjeiras, é maravilhoso. Maravilha. Olha, vocês já lançaram CD, tem mais alguma data, mais algum show, mais alguma coisa, não? Por enquanto não, mas o lançamento no sábado passado foi muito bacana. Foi lindo, na sala Cília Meirelles, voltaram mais de 200 pessoas, foi muito bacana. E agora a gente está aguardando, provavelmente, São Paulo, Belo Horizonte também está querendo, Curitiba. Agora começa a pingar as propostas, né, vamos dizer. O Edu está super animado e tal. Enfim. E aí vocês vão os 3? Os 3 mais o Bruno Aguilar. Todo mundo. O Cristóvão Bastos e o Mingo Araújo. É um sexteto e tal. Show completo. Maravilha. É muito lindo o show. Heloísa, me presta cá seu livro, que seu livro é muito bom. Tcharam! Ele já está aqui e já está ali. Olha só, vamos lá. Então, conta para mim o que quer dizer agora e na hora. Eu já estraguei tudo, né? Você já estragou. Não, você não estragou nada. Agora e na hora, claro que remete as pessoas ao final da prece, que fala agora e na hora da nossa morte. Então, evidentemente, tem alguma relação com a morte, né? Agora, esse livro, ele acima de tudo, eu acho que ele é não só um livro sobre a morte, mas é um livro sobre a relação com a literatura, com os livros. Você leu, deve ter sentido isso. E ele é a história de um escritor que se sente fracassado e que decide escrever um livro sobre a morte e se matar depois, em cima dos originais. Que ele acha que esse é o fecho insuperável para o livro dele, que depois disso, depois dele morto, ele vai ter o reconhecimento. E aí, quando ele está no processo de terminar esse livro, que ele está escrevendo sobre a morte, ele recebe a notícia de que ele está com tumor e vai morrer. Ele fica revoltado, porque aquilo vai tirar o poder dele sobre a própria morte. Só que aí, ao longo de uma madrugada, durante a qual ele está
tomando a decisão de se matar, que é justamente a madrugada relatada no livro, acontecem coisas inesperadas e ele começa um pouco a se misturar com aquelas histórias que ele está escrevendo e acaba acontecendo um embate entre personagem e autor. Então, por isso é muito um livro sobre escrever. E esse livro ele teve uma coisa muito curiosa, porque quando eu comecei a escrever, no início do programa você estava falando aí dos muitos livros e tudo, realmente essa coisa de escrever foi uma coisa que me tomou completamente de uns anos para cá. Eu comecei a escrever tardiamente, comecei a escrever com 40 anos. E talvez por isso, por ter demorado a começar a escrever, sempre que eu começava um livro, eu me deixava dominar completamente por ele. Era uma coisa muito obsessiva, quase doentia. E com o tempo foi um pouco se pacificando essa relação com os livros, mas eu sempre tive uma maneira de me relacionar com os livros que quando eles se apresentam, digamos assim, pedem para ser escritos, eu preciso escrever. Eles não saem mais da minha cabeça. Eu nunca tinha me acontecido de eu começar um livro e largar e recomeçar daqui a um tempo. Esse Agora e na Hora foi o primeiro livro que isso me aconteceu. Eu comecei esse livro, não é um livro grande, é um livro de menos de 200 páginas, eu levei quase 10 anos para fazer. Uau! Por quê? Eu pegava e eu, por alguma razão, largava. E aí comecei a fazer outros projetos, fiz vários outros livros, O Lugar Escuro, sobre o Alzheimer, que você também mencionou há pouco, o livro O Oitavo Selo, que é um livro que mistura realidade e fantasia, e teatro também, fiz musicais, uma série de coisas... Coisas que você não tinha feito antes, que eu não tinha feito, e quase como se eu estivesse adiando a minha relação com esse livro. Até que eu descobri, eu me dei conta de que eu estava fazendo uma fantasia louca de que eu ia morrer quando eu acabasse o livro. E essa fantasia, por mais louca que pareça, ela foi muito alimentada por um acontecimento realmente estranho, assombroso, que foi o seguinte: quando eu comecei a escrever o livro, ao compor esse personagem, né, desse escritor, eu me baseei num escritor que eu conhecia apenas porque ele tinha uma relação assim muito apaixonada com a literatura, muito devotada. Eu sabia de uma história de que no passado ele tinha dito que quando ele não publicava ainda, que se ele não conseguisse publicar os livros dele, ser escritor, ele ia se matar. Ele disse essa frase muitos e muitos anos atrás, eu sabia dessa história. Então, só por isso, eu me inspirei nele para compor o personagem. E mal ou bem se identificou com ele. Não, o resto foi tudo ficção. Tá. Só que o que aconteceu? Ao longo desse processo de muitos anos, esse escritor adoeceu e morreu. E ele morreu exatamente de um tumor no pulmão, que é a história do livro. Que você já tinha feito esse personagem. Então, eu que sempre achei que escrever era uma coisa meio assombrada, tive mais uma prova. Então, eu acho que isso alimentou essa minha fantasia, né? De ficar adiando e me relacionar com esse livro dessa forma estranha para mim, diferente. Eu adoro essas pessoas racionais ao extremo, que tem esses lados, a gente não sabe nem definir, mas são sinais, obviamente, né? Tem um filme que é lindo, que eu adoro, em que o personagem está sentado numa escadaria enorme em Washington e ele diz assim para a moça que está indo embora: se ela voltar e olhar para mim, ela vai casar comigo. E aí a gente fica... E ela volta e olha, gente. Ai, graças a Deus. É um pouco a coisa mágica, né? Agora, esse projeto ambicioso, dessa referência o tempo todo com a literatura, com esses escritores, é mais do que com a literatura, é com os escritores também. Já estava delineado, quer dizer, você já tinha, porque ele é complicado, esse livro. Ele não é um livro simplesinho, entendeu? Não são 10 contos e não sei o quê. Você conhece o livro dela? Não, infelizmente ainda Pois é, mas vale a pena. Vou comprar ela hoje. Também ela está lançando agora. Também. Sou fã dela, pois tem tudo dela. É complicada a armação que você fez. Os livros, eles têm uma peculiaridade, né? Eles se escrevem.
eles se apresentam de uma maneira na cabeça da gente. Então, desde o início era isso. Tá. Porque o livro, inclusive, é dividido em duas partes. A primeira parte são contos, que são os contos sobre a morte e sobre a hora da morte, de alguns escritores, né, que esse personagem, digamos assim, está escrevendo. Então, sempre foi assim. E depois a segunda parte é o próprio relato do escritor, de certa forma, se misturando com aquelas histórias, né? Tem dois que eu fiquei... Engraçado porque eu precisava reler de novo. Tem um que eu adoro, que é esse A Morte, como é que é? Acabei de achar para não... A Morte Sem Revolta. É o tal do Camus. Do Camus. Que é muito bom. É muito bom. Obrigada. É muito bom. Eu gosto cada vez mais de literatura que parece com literatura e não parece com cinema. Porque a literatura está ficando muito parecida, está muito visual demais. As pessoas... Você está seguindo o filme frequentemente. Então, eu acho que porque eu sou velha, eu fico com vontade de ter literatura um pouco, que eu sou obrigada a imaginar coisas. Então, isso me deu... Esse eu gostei muito. E o do navio. Teve uma hora que eu digo, a Heloísa fez uma viagem grande de navio, está na cara, que é em cima do Melville, não é? Que é em cima do Moby Dick. Aí eu disse, vai ver que não, porque Nunca é tudo assim, né? Não viaja de navio, aí fica sentindo as coisas. Tem essa... Você nunca viajou de navio? Eu já viajei de navio, mas fui a Buenos Aires só. E não pegou nunca uma tempestade? Não. Porque eu já peguei tempestade. Eu já peguei tempestade. Já pegou? Por acaso teve. Mas não assim, essa não tempestade. Não tão boa, né? Porque essa aí é uma coisa que se passa no Mar do Norte, né? Tem neve. É bonito aquilo. Não. Nunca vi nada disso. Você, o escritor, dormindo no meio da tempestade, fica muito bom. É muito bom aquilo. Ela passou, ela foi. Ela estava lá, ela sabe. Porque eu passei 40 dias no cargueiro. Um livro é sempre feito. O livro é sempre feito de pedaços, fragmentos da sua vida e fragmentos da vida dos outros e da sua imaginação. Eu me lembro quando eu comecei a escrever, as pessoas perguntavam muito para mim isso. Esse livro é autobiográfico? Não sei por quê. Isso era uma pergunta que era muito recorrente. Não sei se é porque eu estava começando. E aí um dia, eu me lembro o que eu respondia, mas um dia eu fechei a coisa na minha cabeça, que é a seguinte, claro que é autobiográfico. Porque fantasia também é biografia. Tudo que você fantasia, você viveu em algum nível dentro da sua cabeça. Agora, deixa eu falar um pouquinho da tua vida, porque tem duas coisas que são muito violentas e que têm a ver com a morte, talvez mais do que a morte, que é o Alzheimer e a doença. Né? São coisas muito mais perto, que falam muito mais da morte do que a morte. A morte, no fundo, não fala. E você teve duas experiências escritas sobre isso, né? Mas foram experiências não ficcionais. Não, só no caso do Alzheimer, que é o Lugar Escuro, que é realmente um relato da minha relação, da minha convivência com o Alzheimer da minha mãe, que era uma coisa tão assombrosa na vida real, por falar em assombrações, né, que eu decidi escrever. As pessoas, quando eu relatava certas situações, as pessoas me falavam, pessoas próximas falavam, você tem que escrever isso. E eu sentei um belo dia para escrever, eu escrevi muito rapidamente, mas quando estava escrevendo, eu achava que eu estava escrevendo só para mim. Eu não pensava em publicar. Depois é que eu decidi publicar, acabou virando peça de teatro, foi uma loucura, porque como é uma coisa muito confessional e como eu escrevi sem amarras, sem autocensura nenhuma, eu falo muito da minha revolta, da minha raiva, eu não sou a filha boazinha. E isso é o que mais comoveu as pessoas. Então, quando eu... libera, né? Libera. Quando eu falava e depois com a peça, as pessoas vinham falar comigo depois, com lágrimas nos olhos, sabe? Para me agradecer por eu ter falado desse lado ruim, feio dessa convivência e ter liberado elas, de alguma maneira, para elas sentirem aquilo também.
O outro livro que você está falando é O Oitavo Selo, que é um não livro li, que eu falei fiquei com muita vontade de ler. sobre os confrontos do Rui Castro, né? Para quem não sabe. Para quem não sabe, que é eu marido sou mulher da dele. Heloísa. E o Rui realmente teve, genial. assim, Hein? 7 Um cara confrontos. genial. Um cara genial. Maravilhoso. E genial na doença também, porque ele teve 7 confrontos com a morte, né? Alguns, os primeiros, eu não o conhecia, mas os outros sim. E ele teve uma maneira de se relacionar com isso que me deixou sempre muito impressionada. Através do amor dele pela palavra, pelos livros, pelo trabalho, ele meio que se salvou. Eu me lembro dele falando sobre isso. Então, mas esse ele livro... consegue verbalizar muito bem, Exato. sem pudor. E muita honestidade, muito seco e sem nenhuma autopiedade. Tem várias características no caso, quando o Rui fala de si mesmo que são interessantes. No caso, ele fala muito, por exemplo, do alcoolismo, que foi uma das coisas que ele quase morreu, e ele fala muito abertamente sobre isso. Mas o Oitavo Selo, eu fiz uma coisa meio ficcional. Tudo que está ali aconteceu, mas a maneira de eu narrar, as cenas, né, são ficção. Então, é um livro que eu até chamei de quase romance. Mas não é à toa que eu vivi todas essas coisas justamente ao longo dos 10 anos que eu estava escrevendo Agora e na Hora. Exatamente. Quer dizer, a quase morte, que, aliás, é o título de uma das partes do livro, é esse assombro, né? Que é de todos nós, né? Na verdade, o Oitavo Selo, por exemplo, foram 7 confrontos com a morte. As pessoas me perguntavam, mas por que o oitavo? Porque o oitavo é o que está esperando na esquina. É o que falta. É o que está esperando por todos nós. A gente só não sabe quando, né? Então, é uma maneira de eu conviver com os meus medos e dividir com as pessoas. E dividir paciência. com as pessoas, que é a melhor parte. Heloísa, tem lançamento? Vai ter? Teve lançamento já no mês passado, aqui no Rio. Por enquanto, ainda não, mas devo dar umas viajadas, ainda não tem nada programado. Maravilha, parabéns, hein? Obrigada. Vamos, então, para mais um intervalo. Na volta, o último bloco, hein, gente? Sem Censura, quase que está acabando. Volta já. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de música, de literatura. Nós temos alguma pergunta, Bruno? Algum comentário? Tem, olha só. Tereza Brígito, aniversariante do dia, já que a gente parabéns, Tereza. Beluca Belt falando que o programa hoje lacrou. Graças a Deus, no Brasil ainda existe cultura musical e literatura de primeira. E a Verônica Dias, ela fala assim, Heloísa Seixas era prima do Raul Seixas, estou certa? Se sim, como era a relação com o primo roqueiro? #toca Raul. Caramba, eu não sabia disso? Eu costumo manter em segredo. Que legal! Olha aí, Verônica Dias liberando para todo o Brasil. Olha, o Raul, a mãe dele é a irmã da minha mãe. É por isso que você fala da Bahia. Itabuna. Eu conheci o Raulzito, como a gente chamava ele, quando ele já era maluco. Beleza. Mas era muito talentoso. Era assim, uma das crianças mais levadas que eu conheci em toda a minha vida. Era uma loucura, ele e o irmão dele. E, enfim, já gostava de rock desde muito jovem, imitava o Elvis Presley quando era pequeno, muito garotinho, meninote, e isso aí. Tá bom, ficamos sabendo de coisas incríveis hoje no programa. Bom, olha só, vamos começar com o Fábio Kaufmann, historiador, né, Fábio? Isso. Historiador onde você se formou aqui? Eu me formei no Rio de Janeiro, na UERJ, e mestrado na UERJ e doutorado na UFRJ. Que maravilha. Mas dou aula na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Que sou bacana. professor de lá. E agora vamos lá. Por que Dines acabou de fazer 85 anos, dia 19 de fevereiro. Dines é uma pessoa muito querida aqui, da nossa equipe. Eu trabalhava do lado da sala dele e eu gosto muito do Dines. E eu queria saber por que você... Entrevistei o Dines sobre Stefan Zweig, sobre a Inquisição, sobre Padre Antônio Vieira. E eu queria saber por que você resolveu fazer um livro em comemoração aos 85 anos do... É isso, né? A ideia nasceu do historiador Avraham Milgram, conhecido como Tito. E existe no exterior assim, uma tradição de presentear alguém que contribuiu no terreno das humanidades, da cultura, da academia,
com o que eles chamam de Verschwitz, que é uma palavra difícil de pronunciar, a gente até deixou no livro, mas não na capa, que é um livro em homenagem a essa trajetória de vida dessas pessoas que tenham contribuído nas áreas de conhecimento. Só vale para livro. Para livro. Tá. Não, de um modo geral, expressões que têm também de outros aspectos da arte, mas é mais comum no meio acadêmico. Tá. E o Diniz é uma pessoa muito plural, tem, né, uma produção muito importante em vários aspectos. Ele é mais conhecido pelo meio jornalístico, pelos 60 e tantos anos como jornalista, mas ele também tem uma contribuição muito significativa como historiador, publicando sobre a Inquisição, sobre cristãos novos, sobre Stefan Zweig, algumas biografias. E a gente quis dar esse presente para ele, só que era uma dificuldade, porque, quer dizer, a principal dificuldade é que o Diniz é muito avesso à culta personalidade dele. Bom, então vamos saber. Você conhece o Diniz? Qual é o teu vínculo pessoal com ele? Deve ter alguma coisa aí. Não, ele é muito amigo da minha mãe. O que tem aí? Não, ele é meu amigo, na verdade. A gente já tem contato há mais de 15 anos. Depois que eu publiquei alguns trabalhos, ele gostou muito e a gente passou a ter contato sistemático por e-mail nos últimos 15 anos, uma quantidade muito grande. Quando ele está no Rio, a gente também se encontra e nós também trabalhamos juntos na Casa Stefan Zweig, em Petrópolis. Ah, você também trabalha com ele? Também ajudo. Muito bacana. Já toquei várias vezes lá. Eu sei. Maravilhoso lá. Espaço genial. Eu conheço. E aí a Casa Stefan Zweig e o Canto dos Exilados é uma dessas expressões que o Diniz contribuiu para a cultura e para a academia. Eu vou explicar mais ou menos, porque ele é conhecido como jornalista, o livro reúne 14 artigos de acadêmicos, a maior parte deles historiadores, e alguns 3 primeiros artigos falam um pouco da própria carreira do Diniz, e os demais são publicações acadêmicas em temas que o Diniz sempre se dedicou, sempre gostou muito, que são cristãos novos, Inquisição, o Canto dos Exilados, né? O Diniz, nos últimos, quer dizer, de onde eu conheço ele, essa Casa Stefan Zweig, que era a casa onde viveu os últimos meses de vida o Stefan Zweig. E aí, em 2005, a casa foi posta à venda, o Diniz conseguiu articular um grupo de amigos que conseguiu comprar e fez lá um memorial para o próprio escritor. Mas o Diniz também teve a ideia de não só homenagear o Stefan Zweig, mas também um grupo significativo de estrangeiros que vieram fugidos dos fascismos, de um modo geral, né, especialmente do nazismo, que chegaram no Brasil em todas as expressões da cultura, música, arte, literatura, jornalismo, que contribuíram para a nossa cultura, que foram pessoas que inspiravam. Tem muita gente, né? Otto Maria Carpo, a gente chegou, na verdade, a mais de 200 nomes. Legal. E desses 200 nomes, 95% todos da cabeça do Diniz. Lembrava de um e ia anotando. E eu entro aí, porque ele logo começou, a gente já tinha contato, e logo que ele começou a trabalhar para formar esse acervo da Casa Stefan Zweig, que ele queria criar informações sobre essas pessoas. E eu sou uma pessoa que pesquiso muito em arquivo e especialmente sou especialista em entrada de estrangeiros durante o Estado Novo. Então, eu que forneci eu fiz a pesquisa e fiz o conteúdo dessa... Ele deve amar você, né? Pelo que eu imagino. E a gente tem nesse tempo todo, a gente tem muitos temas em comum, interesses em comum, né? Eu vivo bastante no Estado Novo, né? Em 1969, 40, e a gente vai descobrindo, a gente troca muitos e-mails sobre isso. Você vive no Estado Novo como ele vive em Nova Jersey, né? Com o maior conforto. E aí a gente tem temas em comum e trocamos informações. Esse livro foi feito de surpresa, porque a gente sabia que se a gente fosse conversar com ele, o Milgram também conhece ele muito bem. Ele não ia deixar. Ele não ia deixar. Quer dizer, o Canto dos Exilados, na verdade, são 4 artigos sobre Julian Tuwim. Tuwim é um poeta polonês. O Émeric Marcier, que um pintor, grande romeno. pintor. Ele é romeno? Romeno. Né? O Anat Feibel. Ela escreve sobre os arquitetos, que escreveu sobre os arquitetos. E o Anatol Rosenfeld e Wilhelm Flüsser. São dois também pensadores que também vieram para cá. Aí você selecionou e pediu para cada pessoa escrever um artigo sobre a problemática deles. Exatamente. O que acontece é que todos esses autores, os 14 autores, eu escrevo um artigo, o outro organizador também, são pessoas que também têm laços de afinidade e amizade com o Diniz.
São pessoas que o Diniz, em algum momento, contactou, trouxe também para o programa dele. Tudo bem, era isso que eu gente queria que ele te perguntar. admirava. Então, são pessoas escolhidas a dedo. Gente que o Diniz sempre expressou admiração pelo trabalho. Não é a lista geral, são pessoas que ele escolheria. Exatamente. Quer dizer, foi uma homenagem de fato, sem né, dúvida Fábio? nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí ele... Só que eu coloco isso no pós-fácil... depois eu pensei, está faltando alguma coisa. Então eu resolvi colocar toda a obra, todos os livros que o Diniz publicou e mais informações sobre a vida dele. Só que eu não queria perguntar para ele, porque se eu perguntasse, ele ia saber que a gente está fazendo o livro e ia dizer que não ia querer. Né? Então eu acabei... a gente fez o livro em segredo, total segredo. A Norma sabia, né? Não, ela também não sabia. A Norma não sabia? Ninguém sabia. Isso daí Ninguém não é possível. Não sabia. Sem a Norma saber, não se faz nada. E cada um dos convidados do livro, a gente dizia, olha, essa é uma tarefa secreta, você não precisa aceitar, mas não pode contar para ninguém. E foi assim que foi sendo, e aí a gente foi recebendo alguns artigos, acabaram não sendo selecionados, porque o meu parceiro é muito exigente. Essa ideia de fazer um livro em homenagem, um Versschütze, é uma palavra difícil em alemão, ela tem que honrar o homenageado. E como o Diniz é uma pessoa muito exigente e de um modo geral, a gente queria fazer uma homenagem bonita, ele foi muito criterioso. Festschrift. É difícil. Você fala alemão? Não. Mas se falasse, alguém fala? Falaria com aquele sotaque lindo, ficava lindo, né? Eu tenho dificuldade de falar. E é uma palavra que não soa bem em português. Né? Mas porque as palavras alemãs, elas são sempre compostas, né? Festa e Schrift. Deve ser o quê? Um escrito festejador, uma coisa assim? Uma coisa Estou inventando, né? Agora, o Diniz, ele tinha uma particularidade que eu acho que é muito interessante. Eu lembro, logo que eu entrei na faculdade de jornalismo, no primeiro período, a primeira coisa que eu fui ler foi um texto dele, um artigo Cartas a um Jovem Jornalista. Ele tinha essa coisa, ele tem essa coisa da juventude, né? De estar sempre incentivando o jovem, ele tem um olhar para o jovem, né? Sabe de tudo que está acontecendo no mundo, de tecnologia. Ele tem essa... Ele é uma pessoa... Quer dizer, minha perspectiva, eu sou muito amigo, ele é muito generoso com as novas gerações, em todos os sentidos. Ele me viu como um novo historiador, né, quando eu publiquei os primeiros livros, e aí foi essa proximidade, né? Também com jornalistas e tal. Ele tem vários textos, vários livros sobre jornalismo. Tinha o Observatório da Imprensa, que são... Tanto é que vocês chamaram a Alzira Abreu, que fez o livro Os Nomes que Mudaram a Imprensa no Brasil, que é um livro muito importante para ler, como quem faz jornalismo, e que você... Também foi convidada. Foi convidada e faz um texto, e a Alzira é fantástica. E ela conhece bem o trabalho do Diniz e faz a historinha do Diniz bem direitinho. Porque a biografia dele em si é muito ampla, né? Ele, como jornalista, é uma pessoa teve um papel importante no Jornal do Brasil, publicando... Não, gente, não é para nada, não. Ele começou cedo e não para. É verdade. Entendeu? Não para. E aí também eu descobri coisas curiosas, que o sonho dele era... Quer dizer, ele já tinha comentado, né, que ele gosta muito de cinema, mas depois, procurando outras coisas, descobri que ele tinha um programa de televisão nos anos 50, fez roteiro. Eu vi isso, quem apresentava ele, Ibrahim Suede. Tem coisas inacreditáveis. E tem um com o Cid Moreira falando. Cid Moreira falando, não, mas você há de convir que Ibrahim Suede e Diniz é mais inusitado. Realmente. Isso também. Então, ele tem muita coisa, assim, é difícil condensar, porque a proposição não era escrever uma biografia, mas fornecer elementos para talvez algum dia alguém escrever uma biografia também. Não, eu adoro, porque faz 20 anos que eu conheço o Diniz, faz 20 anos que eu encontro com o Diniz, semanalmente, porque ele vem gravar, né? E aí, Diniz, você não vai morar no Rio? Não, vou. Estou arrumando a casa. Diniz, e a casa? Estou arrumando a casa. Estou arrumando até hoje. É verdade. Vai sair de São Paulo nunca, esse rapaz. Já fez lançamento, tudo? Já, o lançamento foi mês passado e agora a gente está divulgando. Então, gente, é só comprar. Vocês vão ter um segundo número? Para acabar o programa? Vai ser o quê? Gingado Dobrado. É muito bom. É com Cacaso, não é? Muito bom, gostei muito. Ó, vamos lá, porque vai acabar o programa. Rapidinho. E eu vou, então, me despedir. Não, tá bem. Foi o Mauro que deixou cair o microfone. Mas tudo bem, nada. Tá vivo. Não problema. Deixa eu agradecer, então, a vocês que estão nos alegrando, a você, Fábio, a você, Luísa, que veio, a vocês de casa que estão nos acompanhando.
Eu queria, então, dizer para vocês que daqui a pouco no TV Brasil começa o programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. 10 da noite hoje tem um filme brasileiro que chama, Da Lua Downhill. Acho que é uma coisa assim. Mas se você estiver no Facebook, continua com a gente que a gente vai conversar mais um pouquinho. Então, o Sem Censura volta amanhã, 5 horas da tarde. Agora, Edu Lobo e Cacaso com Romero Lubambo e Mauro Senise. Maravilhoso. Agora podem vir para o Facebook. Ok. Facebook. Bruno. Olha aqui. O Rafael, ele faz uma provocação, acho, para todo mundo. Ele pergunta como é que vocês lidam com a morte, aproveitando o tema da Heloísa. Eu não preciso responder, né? Eu lido escrevendo. Escrevendo, eu vou me livrando dos meus medos. Acho que eu tocando, assim como o Romero, né? Tocando, sim. Tocando, acho que a gente se sente vivo mesmo, né? Bem vivo. É a hora que a gente, pelo menos eu, né? Me sinto mais vivo, né? Assim, com muita vontade mesmo de viver. Então, acho que o resto, realmente, quando ela tiver de vir,
Ela que chega, venha né? no palco. Eu quero morrer no palco, tocando, que é a hora que eu estou mais feliz. Pum, Que bom. um barato desse aí, acabou. Fábio. É como ela, escrevendo e plantando árvore. O Vitor Félix, ele quer saber qual o conselho que a Heloísa dá para quem já tem um livro sendo escrito dentro de si, mas tem o receio de encará-lo por não saber se conseguirá escrever à altura. Olha, se você tem um livro pedindo para ser escrito, você tem que Libera. escrever. Não, sem pensar em quem vai ler, quem vai publicar. O resto é o resto. Mas você tem que ter verdade com você mesmo para não trapacear e escrever aquilo que precisa ser escrito. O resto acontece depois. Inclusive, uma coisa que acontece, eu acho, similar a isso, eu vejo em música, muita gente fica esperando o tempo certo. Eu quero gravar um CD, mas fico esperando. Não, eu tenho que estar melhor, eu não estou bom o suficiente. Não, ano que vem, não, daqui a 30 anos. Eu acho que não. Eu acho que se você está com vontade de fazer, faz hoje, porque hoje é isso. Amanhã vai ser uma outra coisa. De repente o livro vai ser esse aí, que está gritando aqui dentro. Daqui a 5 anos vai ter outro, talvez, né? Eu falo, não faz o projeto, porque você nunca vai estar na tua cabeça bom o suficiente para fazer o que você quer fazer. Tem, você fica muito tem que ter crítico. coragem para se expor, né? Eu acho Exatamente. que muita gente Exatamente. na área da criação, né, tem esses medos. É uma crítica muito grande a si fica mesmo. se reprimindo e Exatamente. tentando aprender. É uma maneira também de racionalizar coisas que eu acho que são mais... Muito, Quando são verdadeiras e espontâneas, Lógico. são mais... tem uma força maior. por isso né? que a música instrumental, a música, não precisa ser o jazz, a bossa nova, essa música do Edu Lobo, sei lá, a gente improvisa também, né? Você perguntou, o disco é cantado, lógico que é cantado, com o Edu com aquela voz Maravilhosa. aquela interpretação que é uma aula. Mas também tem solos pequenos, evidentemente, porque é um disco não é totalmente instrumental. Mas tem sempre um solo meu, do Romero e Tem tal. sempre lugar para vocês. Lógico. Agora, é o seguinte, a gente, nesse caso, como é tão bem feito a música do Edu, a harmonia, na hora que você chega no solo, é uma responsabilidade muito grande. Não que os outros sejam bagunça, não é isso. Agora mesmo a gente improvisou aqui, acho que ficou bom, não sei. Ficou não me ótimo. lembro. Se vocês fizerem de novo, vai sair completamente diferente. Mas ali no Edu, como o Romero falou, é tudo muito, muito bem rebuscado. Então, o solo também, você não pode jogar aquela cebola assim na feira. Tem que ser com muito cuidado, escolher bem as notas. Porque o improviso é escolher bem as notas. Né? O Tom Jobim dava 3 notas e bastava. São as notas lindas do acorde. Isso é que é o bacana. Então, a gente também se expõe muito. O improviso, você fica nu, completamente nu. E quem é músico, principalmente, ele percebe na hora. O cara sabe a harmonia, foi ali, modulou, não sei o quê, se deu mal, mandou uma nota feia no acorde. É muita exposição. Mas toda essa né? problemática tem no nível acadêmico também, não Mas tem, exatamente, Fábio? é tudo Não a é mesma diferente, coisa. é uma Não, coisa. Você também está ali por inteiro. Com certeza, você está E exposto. está se né? expondo, Sem né? dúvida nenhuma. Com certeza. Meu mestre, Orlando de Barros, diz que o melhor amigo da ciência, da história como ciência, é a vergonha de pagar mico. Então, você tem que checar as fontes. Não tem nenhum espaço que você tem, por exemplo, para criatividade, para inspiração. A gente é todo... Mas eu sei muito bem o que é isso, porque eu sou casado com o Rui Castro, verdade. que não é historiador, mas Mas é é biógrafo. quase. E, Também tem o e mesmo ele tipo, tem essa loucura, né, dessa obsessão pela exatamente, informação e pela exatidão. Pela precisão da Não há informação que ele está possibilidade, escrevendo. de juntar o A com o C, porque você presume que no meio tem o B. Você Não. só bota se você Exatamente. encontrar o B. Ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que agora é tudo fake. É tudo pós-verdade, fake. pós-verdade. Pós-verdade. Que é uma coisa horrorosa, né? Uma coisa Você triste. sabe que o Michael Moore já tinha essa característica como documentarista, né? Ele era de uma leviandade, ele dizia as coisas com uma... Mas com uma cara de pau que eu ficava impressionado. Ele fazia documentários levianos. Levianos. A gente é um pouco mais sério, né? Eu, por deformação, né, eu sou obstinado, tem mais milhares de notas de pé de páginas, informações e tal. Aliás, eu esqueci do outro livro, né? Verdade. Vamos lá. É esse daqui? Esse é, Então, mostra aí.
Essa é uma edição de um discurso que o Stefan Zweig fez em 1936. Aquele famoso discurso em que ele diz que o Brasil é o país do futuro, que ele foi muito bem recebido. Não é sobre o país do futuro, ele fala sobre a situação do mundo, de modo geral. Da guerra, então. Da guerra. Da guerra. Que ele era uma pessoa que, quer dizer, já estava percebendo aquele momento, né, tenso, né? Tem alguns discursos que passam os anos, continuam bastante, parece que foram escritos recentemente, ontem, né? São sempre atuais, né? Uma questão bem atual. Assim, né? Tá, é sobre a situação do mundo. Do mundo, da situação de tensão, né? Assim, né? Mas... Olha só, a Cliff Oliveira, uma coisa tão bonita aqui, poesia, no Twitter. Ela diz, sempre digo, um filme mostra a rosa do diretor, um livro diz, a rosa mais linda do mundo, e cada mente desenhará a sua mais bela rosa. Achei bonito. E tem uma pergunta do Nelson, ele quer saber do Senise se ele é neto do Alceu Amoroso Lima. Um maior prazer. Meu avô, grande pensador. E Você chama Mauro... Alceu Amoroso Você Lima chama Senise. Mauro Alceu Amoroso Lima? Mauro Alceu Amoroso Lima Senise. Meu pai também foi um grande médico. Grande médico, seu pai. Mas meu avô, por parte de mãe, né? E tem uma coisa curiosa, já que estamos falando de morte e tal. Meu avô já estava nas últimas e tal, então eu ia para Petrópolis, e levava a flauta em sol, que é uma flauta um pouco mais grave que essa, assim, mais doce, né? E no hospital, eu botava o fone nele, gravava com a Rosana Lanzelotti, uma cravista maravilhosa. Vocês têm disco com a Rosane, você faz um trio. Realmente eu fiquei encantada, realmente eu amo Rosana. A Rosana é minha grande mestre também, me ensinou tudo sobre barroco e tal. Toquei muito com ela, com David Tio, também cellista e tal. Bom, então eu gravava com ela, na época era só eu e ela, toquei com o Jaquim também, com ela, Jaque Moreira. E aí eu gravava umas umas sonatas, com todo respeito, de Bach, Mozart e tal, no cassete na época, né? E eu botava o fone, meu avô cheio de tubo, aqueles negócios todos, ele morreu muito mal, assim, de câncer, não sei o que lá, foi emagrecendo. Mas aí a mão, ele só já deitado assim, a mãozinha mexia, quer dizer, força da música, né? Regendo aquele negócio. Aí eu tocava na flauta em sol, quer dizer, eu não podia pôr assim para região aguda, eu dava uma improvisada, assim, um trechinho, um adágio que ele conhecia, aí ele ficava assim com a mão mexendo, foi uma forma, né? Porque eu também comecei muito tarde a música, não sabia o que fazia na vida, fiz jornalismo, mas estava meio assim, meio perdido, então ele foi uma forma de eu, assim, homenagear. Preocupe não, Mauro. Heloísa também começou tarde. Pois é. Que E bom. olha só, isso que você falou da força da música me lembra uma coisa que está no livro do Alzheimer, O Lugar Escuro, que aconteceu, que a minha mãe, já completamente sem saber nem quem eu era, nem quem ela era, nem o que o mundo era, a gente cantava o início de uma música, por exemplo, da Carmen Miranda. E ela terminava e sabia a letra toda. Incrível, né? Isso até entrou na peça, acabou sendo o final da peça. É lindo o final da peça. Impressionante. Né? E ela sabia tudo. Quer dizer, isso é um lugar que a música tem. Outro dia a gente estava conversando com uma fonoaudióloga e perguntei para ela, Ângela Castro, lembra? E que eu perguntei para ela por que o gago, que é uma coisa complicada, né? Porque o gago, ninguém conserta muita situação, ninguém sabe direito o que é a gagueira. O gago, quando canta, ele não gagueja mesmo. Nelson Gonçalves era Gonçalves, um gago era totalmente gago. famoso, né? E aí ela me disse que era porque a música você canta decor. Eu não sei, não foi uma coisa que me satisfez, porque me deu a sensação que a música é um pouco isso aí que você está contando, que você contou do seu avô e que você contou da sua mãe. Como se tivesse um lugar diferente. Tem uma região. Não é na região, é mais do que a memória. É. Porque não é possível que você não se lembre do seu nome e você cante, saiba né? acompanhar a Carmen Miranda. Tem alguma coisa aí Espaço diferente. muito especial para ela, né? A música, né? Tem um espaço ali que ocupa uma função importante ali na nossa vida. eu acho. Então eu espero, Mauro, que você nunca largue a música, que você faça um lindo aniversário não precisa nem trocar amanhã, uma lâmpada. que você seja É muito tarde para isso, é muito festejado. tarde para isso. Pelo contrário, cada vez mais. Eu já acordo o dia inteiro, quero ensaiar, quero tocar, quero aprender. É muito bom, muito bom. Então tá, que seus próximos 150 anos de vida sejam muito bons. Maravilha. Muito obrigado, Fábio, Heloísa. Obrigada Romero, a você. prazer em tê-lo aqui, volte sempre. Obrigado a você. Mauro, Prazer. parabéns. Obrigado, querido. Muito Bruninho. obrigado. Foi ótimo.
O programa chegou ao final. Lacrou, como disse a outra. E amanhã estamos de volta às 5 da tarde. Até lá. Lacrou.